capítulo 2, verso 13 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã gloriosa, essa manhã maravilhosa. O sol, Deus, que sai sobre essa terra maravilhosa que o Senhor fez, a chuva que vem caindo esses dias e que nos dá a condição, ó Pai, de colocar o pão sobre a nossa mesa, o nosso trabalho. Te agradecemos por todas as coisas, porque Tu és bom, Pai. O Senhor faz com que o sol brilhe, ó Pai, para justos e injustos. O Senhor nos dá, Pai, a opção da escolha, estar, ó Pai, diante da Tua presença ou não. Pai, eu te agradeço por cada vida que está presente nesse lugar. Fala conosco. Nos ensina, Deus, da Tua palavra. Nos ensina, Pai amado, a entender, a discernir. Abre os nossos olhos e ouvidos para que possamos entender o que Teu Santo Espírito deseja falar conosco nessa manhã. Amém e amém. Amém, amado? Pode se sentar. Se puder permanecer com o texto aberto. Amém, meus amados, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, às vezes nós temos a impressão de que os fariseus, eram uns chatos, que eles não entendiam nada, quando na verdade eles eram pessoas bastante estudadas. E é verdade que de tanto estudar, talvez eles não entendiam certas coisas que eram importantes. Mas eu quero convidar vocês a olharem com mais cuidado para essa cena que nós lemos aqui, em Marcos no capítulo 2, porque Jesus, o que Ele fez aqui não foi apenas um gesto de bondade, foi um escândalo calculado da parte de Jesus. Era como se hoje a gente visse o maior líder evangélico do país, ou alguém que fosse considerado muito famoso, um cristão famoso, como se ele cancelasse todos os seus compromissos para fazer uma festa na casa de um agiota, por exemplo, com a presença de todos os seus colegas, ou de alguém corrupto, de alguém que nós considerássemos muito pecador, alguém desse tipo. Então a reação, talvez de muitos, ou da igreja, vamos dizer no Brasil, não seria talvez uma reação de aplausos, mas seria uma reação de terror. E é o terror que os líderes religiosos eles sentiram aqui a ver Jesus na casa de Levi. Por quê? Porque Jesus ele estava rasgando ali o manual da religião, o manual religioso feito por homens, o manual dos fariseus. E nessa manhã nós vamos fazer justamente isso. Vamos nos sentar à mesa com Levi e vamos sentir esse desconforto aqui que os fariseus sentiram talvez. E vamos ouvir de Jesus as palavras que definem de fato o seu ministério, que definem o evangelho de Jesus, o que de fato ele veio fazer e o que ele fez nessa terra. Mas o próprio coração do evangelho, a verdade é que nós vamos ver, ele disse: eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar aqueles que são pecadores. E nós precisamos nos perguntar, lendo essa história aqui, onde nós estamos nessa história, a qual lado nós pertencemos? No lugar daqueles que se sentem confortáveis em sua justiça própria, que se acham os certos, os corretos, os bons, o santão, ou daqueles que sabem que são doentes e que reconhecem que precisam correr para o médico dos médicos. Então, meus amados, para que a gente possa entender a força que tem esse banquete feito na casa de Levi, nós precisamos
dar um passo para trás, um pouquinho, olhar para alguns dias antes o que tinha acontecido. Porque esse, na verdade, não foi o primeiro choque que eles tiveram, né? Não foi a primeira situação difícil pelo qual eles passaram. Esse, na verdade, foi o segundo round ali do conflito, que já havia começado antes. E Marcos, que é o autor que escreve essa história, ao escrever, ele coloca duas cenas, uma ao lado da outra, de propósito, né? Uma depois da outra, uma após a outra, e nos mostrando que existe um padrão. Nós enxergamos um padrão aqui no ministério de Jesus que se repete, né? Vamos lembrar juntos que pouco antes, nos capítulos anteriores, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e ele estava numa casa tão cheia, diz o texto, que ninguém conseguia chegar perto de Jesus, até que 4 homens, eles abrem o teto onde Jesus estava, e por não poder entrar pelas portas, eles descem o seu amigo, que não tinha condição de andar, o seu amigo que era paralítico, bem aos pés de Jesus. E aí todos olharam para Jesus naquele momento, e eles esperavam o quê? Esperavam uma cura, né? Uma palavra de cura vinda do Mestre, vinda de Jesus, já que, perdão, eles já tinham ouvido falar de Jesus e dos seus milagres. Mas Jesus surpreende a todos, porque as primeiras palavras de Jesus não são para o corpo. A verdade é que as primeiras palavras de Jesus são para a alma. E Jesus fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí o pessoal que estava dentro da casa, ele fica meio surpreendido, sem entender bastante o que estava acontecendo. E existiam alguns escribas e alguns fariseus que estavam também naquele local, e ao ouvirem Jesus dizer que perdoava pecados, eles ficaram escandalizados. E por quê? Porque no fundo do seu coração, eles raciocinavam e eles pensavam: isso é blasfêmia. Porque quem pode perdoar pecados de fato, a não ser o próprio Deus? E é verdade, eles estavam certos. Deus pode realmente de fato perdoar pecados. Mas era justamente, exatamente isso que Jesus estava revelando para aquele pessoal, que a autoridade de Deus estava presente nele, que ele vinha da parte de Deus, né, naquela casa, perdoando ali um pecador. Então Jesus, ele faz uma pergunta que corta no mais profundo do coração da religiosidade daquelas pessoas ou daqueles homens. E Jesus fala assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta, pega a sua maca e sai andando, né? Então era muito mais difícil dizer para ele sair andando, era mais fácil dizer que os pecados estavam perdoados. Ou seja, levanta-te, né? Toma o seu leito, sai andando. Então, para deixar claro, assim, absolutamente claro, que ele, para todos, que ele tinha autoridade na terra para perdoar pecados como o próprio Deus, ele diz essas palavras: pega o teu leito e vai para a tua casa. E o homem simplesmente levanta, pega o leito dele e sai andando na presença de todo mundo. Então o primeiro conflito que nós vemos aqui, que é esse, não foi sobre curar, mas foi sobre perdoar, sobre alguém que podia perdoar pecados, né? Não foi sobre o poder físico, mas foi sobre a autoridade espiritual de poder trazer libertação e cura mais profunda, que era na alma, algo que ninguém estava vendo, algo que ninguém estava podendo visualizar, que estava no coração mais profundo daquele homem. Então os fariseus, eles entenderam perfeitamente, Jesus estava de fato se colocando no lugar de Deus, agindo como o próprio Deus. E isso era inaceitável para um sistema religioso que já estava armado, construído sobre a questão da meritocracia, ou seja, eu faço para receber, né? Eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus, sobre o controle das pessoas, sobre a mediação ali dos homens. E é exatamente nesse clima que nós entramos aqui nessa história de hoje, né? Sobre essa fumaça desse primeiro conflito que ainda está no ar, ainda pairava aqui essa situação, e os fariseus agora, eles estavam mais atentos do que nunca, prestando muita mais atenção nas atitudes de Jesus, nas palavras, no que ele ia fazer, porque ele era considerado uma ameaça para eles. Então Jesus, ao invés de se afastar, o que ele vai fazer? Ele vem e os provoca mais. Ele provoca esse segundo e mais visceral conflito, vamos dizer assim,
né? Ele provoca aqui um escândalo, porque agora ele não vai apenas perdoar um pecador em particular, como ele fez da outra vez, mas ele vai se sentar à mesa e fazer comunhão com esses pecadores. Ele vai demonstrar que o perdão não é um decreto que estava tão distante assim, tão difícil como os fariseus colocavam, mas que é um abraço de perto, apertado, que contamina naquele momento, assim, no bom sentido, a boa reputação de Jesus diante dos homens. Então, quando nós chegamos ali à beira-mar, no texto que está aberto aí na sua Bíblia, nós vemos então esse homem chamado Levi, e não num ato isolado de bondade de Jesus, mas a gente vê Jesus como um homem se movendo de maneira deliberada, vamos dizer assim, para o olho do furacão, para algo que seria escandaloso e sem medo, porque aquilo que ele estava fazendo era o correto e era o que ele veio para fazer. Então ele estava prestes aqui a escandalizar todo o sistema religioso, desafiando aquele sistema não com palavras, mas com uma ação prática, mostrando o evangelho de forma prática e com comunhão, com amor. E aí a graça de Cristo que nós tanto falamos, ela deixa de ser uma teoria aqui, né? Deixa de ser um conceito, uma coisa somente de teologia, e passa a ser, vamos dizer assim, um escândalo que salva, né? Um escândalo que abraça os homens, que ama os homens. Então nós vemos aqui nesse momento essa graça de Jesus endereçada de maneira pessoal a esse homem chamado Levi. E se vocês olharem o texto de vocês aí, no verso 14, Jesus ele está caminhando ali pelo mar da Galileia, ele está ensinando a multidão, quando de repente ele para e o seu olhar passa por cima das pessoas, a multidão estava ali, e seu olhar vai parar justamente sobre os olhos, sobre o coração desse homem, que diz o texto, está sentado, né? E essa palavra é importante, ou seja, ele está fixo, ele está acomodado, ele está parado, está tranquilo na sua ação que ele estava, né? Não é um homem no meio da multidão, mas é um homem por trás da multidão, e ele está sentado no seu posto, ali na coletoria. E esse homem se chama Levi, diz o texto, ele é filho de Alfeu. Para que fique mais fácil para a gente entender, o seu nome mais famoso é Mateus, né? Inclusive o autor do evangelho, considerado o autor do evangelho Mateus, o coletor de impostos, o publicano. E a sua profissão, meu amado, é o que nos interessa nesse momento. A sua profissão, somente uma palavra: publicano. Essa era a sua profissão. Só que essa palavra carregava algo muito mais profundo no coração do judeu. Um judeu ouvir essa palavra publicano, para ele não era somente uma profissão, mas era um pecado institucionalizado. Era um pecado que dizia quem era essa pessoa para a nação, para a religião, no meio da comunhão. Então não era somente um emprego, era uma identidade manchada. Ser um publicano trazia um preconceito, uma situação, um pecado diante do povo. Então nós precisamos sentir quem era de fato Levi, o que era ser um publicano. Então Levi, ele era um judeu que trabalhava diretamente para o rei Herodes, que por sua vez Herodes era um fantoche na mão do Império Romano. Então, em outras palavras, Levi, ou Mateus, era um cobrador de impostos que trabalhava para um opressor, que trabalhava para outro opressor, trabalhava para Herodes, que trabalhava para o Império Romano. E ele tirava o dinheiro do seu próprio povo para financiar essa dominação, né, sobre os seus irmãos. Então o sistema era bastante podre, né, porque era inclusive liberado que ele cobrasse mais impostos, um valor mais alto, numa quantidade limitada ali, mas ele fazia dessa maneira. Ele cobrava mais impostos para que ele pudesse tirar uma comissão daquilo, e daquilo ele se enriquecia. Então os publicanos, eles eram famosos por isso, de maneira geral, por serem desonestos, por extorquirem o seu próprio povo, né? Por ser uma profissão da qual eles se enriqueciam às custas do seu próprio irmão, ou seja, pelo sofrimento do seu próprio povo. E por isso eles eram tão odiados. Eles eram, por exemplo, excluídos das sinagogas. Eles eram proibidos de entrar nas sinagogas por serem impuros. Eles eram considerados traidores da nação, traidores da pátria, traidores do próprio Deus. Então eles eram tratados dessa maneira.
Os publicanos eram tratados como impuros, como homens que eram pecadores públicos, e eles sabiam disso. E aí, meus amados, é que a situação fica muito mais escandalosa, se tratando do que Jesus fez. Porque Jesus ali, deixa eu só tomar um copinho d'água rapidinho. Jesus, considerado um grande mestre para os judeus, um rabi, para nós o Messias, aquele que numa situação anterior tinha perdoado pecados, ele para diante daquele homem nessa situação de pecador, um publicano diante de todos os judeus, diante da coletoria, e o texto fala que ele olha para Levi. Ele não olha para Levi com um olhar de desprezo, com um olhar de preconceito, como Levi estava acostumado a receber o olhar dos seus irmãos. Mas ele olha para Levi, para Mateus, com um olhar que vai além daquela profissão que era considerada podre. Então Jesus, ele pronuncia uma palavra, ele pronuncia algo que vai rasgar a história daquele homem, e ele não fala muito. Ele simplesmente olha nos olhos de Levi e de Mateus e fala: segue-me. Ele declara somente isso: segue-me. Ele não falou: Levi, você precisa se arrepender. Levi, vai se lavar e depois volte para falar comigo. Não, meu amado, foi um chamado direto, pessoal, porque foi só para ele, e que transformou toda a história dele. Segue-me. Com a mesma autoridade que ele ordenou o paralítico na história antes, né? Levanta e anda. Ele ordena agora um traidor: levanta e vem até mim. Levanta e vem após mim. E o que aconteceu foi inacreditável, porque Levi, ele simplesmente olha para Jesus, meu amado, e ele obedece. Ele simplesmente olha para Jesus e ele se levanta, né? Ele simplesmente se levantou. Ele deixou os registros das cobranças ali abertos onde estava. Ele deixou o dinheiro sobre a mesa onde estava. Ele deixou a sua profissão vantajosa, valorosa, de estabilidade. Deixou uma segurança financeira para trás. Deixou um futuro que já era previsível, algo que ele sabia que ia acontecer, mas também uma identidade de desprezo, né? Uma identidade conhecida. E ele simplesmente levanta, obedece, e ele segue a Jesus. Isso eu acho lindo e maravilhoso, né? E é importante a gente notar aqui que ao seguir Jesus, o texto nos deixa claro que não foi o primeiro ato de fé de Mateus ou Levi, né? O texto ele deixa muito claro que Levi, ele já conhecia Jesus, ele já tinha ouvido os ensinos de Jesus, ele já tinha visto os milagres de Jesus, ou seja, o seu coração já estava aberto. Inclusive hoje à noite nós vamos falar um pouco dessa situação, né? Da situação de fé, de Jesus já deixar as coisas preparadas para a gente chegar e fazer e obedecer. Então ele já estava com o coração aberto. Então esse chamado segue-me foi um chamado para um discipulado radical, para uma decisão mais radical. Foi um convite para que ele trocasse a riqueza, né, que corrompe, por um propósito que fazia dele um homem andando em santidade com o mestre dos mestres. Foi a ordem para trocar a coletoria e a riqueza por uma comunhão eterna com o Rei dos Reis e com outros irmãos. E o que acontece quando a graça de Jesus Cristo, eu falo graça porque claramente Levi não merecia, como nós também não merecemos. Quando essa graça é derramada sobre o coração transborda. Transborda de uma alegria que não dá para descrever, né? Porque é algo que nós recebemos sobre o nosso coração, e vocês sabem do que eu estou falando, porque todos nós recebemos essa graça. Você não consegue compreender, falar: eu não mereço. Como eu posso receber tanto, sendo que eu não mereço? O que eu fiz para merecer um amor tão grande? Então, Levi, o que ele faz na sequência? Ele não pega esse tesouro, essa salvação que ele recebe, esse amor, e ele guarda somente para si. O texto diz que ele faz uma festa. Ele usa aquilo que ele ainda tem, que é a sua casa, os seus recursos, os seus contatos, para glorificar o nome daquele que o chamou. Então ele convida Jesus, ele convida os seus discípulos, ele enche a sua casa de pessoas improváveis, porque o seu coração é totalmente inocente ainda, e ele chama os seus antigos colegas de profissão, os publicanos e os pecadores, né, para fazer parte daquilo, pessoas que como ele, viviam à margem da religião.
Eles viviam afastados daquela região criada pelos homens. E a gente percebe a beleza disso, que o primeiro ato de Mateus, de Levi, não foi se isolar para se purificar como os fariseus faziam, mas foi criar uma ponte, foi fazer comunhão, foi fazer com que os seus amigos fossem próximos de Jesus, foi trazer os seus amigos antigos para conhecer aquele que era o seu novo amigo. Então a graça verdadeira, o evangelho verdadeiro, ele não se isola, mas ele é comunicativo, ele quer estar próximo das pessoas, ele quer ter comunhão, ele não se esconde, ele não fica sozinho, mas ele celebra aquilo que ele recebeu, ele compartilha esse amor que ele recebeu de Cristo. E é exatamente aqui, meus amados, que o banquete, vamos dizer assim, da graça de Cristo, ele vira um escândalo para aqueles que eram os guardiões da fé. E muitas vezes nós vemos isso acontecer até dentro da própria igreja, né? De vez em quando, até aqui dentro mesmo, alguns guardiões da fé chegam para dizer algumas coisas, ou para, vamos dizer como eu falo para a Rebeca, fazer uma fofoquinha, né? para indicar ou apontar o dedo para alguém. Isso acontece até hoje. Mas a verdade que nós vemos no texto aqui, olha que engraçado. Enquanto dentro da casa havia festa, enquanto dentro da casa havia perdão, do lado de fora não estavam participando da festa. Do lado de fora os fariseus, eles calculavam, planejavam, eles criticavam. Então é para esse conflito que nós vamos olhar agora nesse terceiro ponto aqui. Nós vamos para dentro da casa de Levi, e está aí no versículo 15 da sua Bíblia, e ele nos descreve esse banquete, essa grande festa, né? Levi, movido de alegria, com seu coração extremamente alegre, usando aquilo que ele tem para reunir os seus amigos, para apresentá-los para Jesus. E o texto deixa muito claro quem são os convidados: muitos publicanos e pecadores. São as pessoas que estão fazendo parte da festa, né? Então não são pessoas que, vamos dizer, se fosse uma igreja, não seriam os membros da igreja que estariam ali festando com Jesus, seriam os pecadores. Usa o microfone, mano, senão a gente não... Não, é só uma colocação assim, que às vezes é um paradoxo, porque assim, na palavra também tem assim, aquela passagem que fala assim, com os pecadores você não deve nem sentar, nem andar com aquelas pessoas, né? E agora, aí a gente vê quem falou, né? Tem que ver assim, quem falou isso, né? Na palavra, porque isso aí que Jesus está ensinando, né, totalmente diferente de que muitas pessoas usam. Eu já ouvi muitas vezes, eu não fiz ainda o uso dessa palavra, mas muitas vezes já ouvi falando que você não deve nem andar, nem sentar, né, com esse tipo de pessoas. Mas aí então a gente fica assim, né? Muitas vezes é incompreendido, e até assim, eu, talvez não tenha também entendido essa proporção, assim, como foi colocado. Isso é verdade, né? Porque quando a gente relembra a história de Zaqueu, o mesmo escândalo aconteceu com ele. Porque, não foi? Zaqueu estava lá, subiu no árvore, e quando Jesus falou que convinha, naquele dia, né, estar com ele, entrar na casa dele, cear com ele, foi um escândalo, né? Para os fariseus e todos aqueles que eram os guardiões da fé. E da mesma forma, Zaqueu, que também tinha essa mesma profissão lucrativa, né, que ele estava ali como cobrador de impostos, ele, quando deixou que Jesus fizesse a obra no coração dele, era tanto verdade essa usurpação de valores, né, na profissão de cobrador de impostos, que ele decidiu devolver tudo aquilo que ele tinha pegado a mais, né? Então, assim, nisso a gente vê o mover do Senhor, que se compadeceu da vida dele, que conveio estar com ele ali naquele momento, de entrar na casa dele. E isso foi um escândalo para todos aqueles que viram, mas para a família de Zaqueu, é uma das mensagens mais bonitas que eu vejo na Bíblia, é quando Jesus fala, né, que hoje entrou salvação na sua casa, né? Então, assim, para a família de Zaqueu, foi uma mudança de vida, mudou a história, né? E ele realmente foi transformado, se deixou moldar pelo mover do Espírito Santo ali, com a presença de Jesus, assim como foi com Levi.
Amém. Então, Monida, essa situação, eu não lembro qual das cartas de João, acho que é uma carta de João, não sei se é a primeira, a segunda ou terceira, que ela vai falar sobre as pessoas que conhecendo o Evangelho, conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo, negam a Cristo. Com esses não devemos nem nos assentar, com esses não devemos nem receber na nossa casa. Fala a respeito desses, que conhecendo a Cristo, negam que Ele é o Cristo, negam que Ele é o Messias. Né? Se alguém achar, passou só a achar aí o versículo, mas é sobre esse. Então, complemento muito bom de Zaqueu, né? A mesma situação, a mesma profissão, a mesma realidade, né? Abrindo o coração, Jesus, como ele diz, eu estou à porta e bato. Então, abrindo o coração, Jesus entra, né? E esteve com aqueles homens, e tanto Levi como Zaqueu. Em Levi, que é Mateus, nós vemos ele tomando uma decisão e deixando tudo para trás. E Zaqueu, também a mesma situação, devolvendo 4 vezes mais de tudo que ele tinha tomado para o coração do povo, ou seja, realmente o coração sendo transformado pela graça, ou seja, eles receberam algo que eles não mereciam, assim como nós, né? Recebemos algo que nós não merecíamos, e não tem nada que nós podemos fazer para merecer, nunca vamos poder pagar o preço, porque ele foi pago por Cristo. Então é Cristo pagando esse preço e mostrando para o que ele veio. Então nós precisamos entender uma coisa sobre esses pecadores aqui, tá? Nós precisamos entender também que esses pecadores, que diz o texto aqui, esse título, ele não significa exatamente que eram beberrões, que eram prostitutas, que eram assassinos, não. Né? Na linguagem religiosa da época, né, pecador, era esses aqui do que eu estou falando, eram aqueles que não conseguiam cumprir aquele fardo pesado que os fariseus inseriam através da sua religião. Eles inseriam coisas a mais além do que estava escrito na Bíblia, né? Os fariseus tinham criado coisas que estavam acima da lei de Deus. Então eram regras do tipo, se você for ao mercado, quando voltar, você tem que ritualmente lavar as suas mãos, né? No sábado você não pode andar mais do que 1 quilômetro, coisas que não tinha nada a ver de fato, que eles criavam, e eles colocavam essas coisas sobre as pessoas, né? Essas coisas pesadas, eram centenas de preceitos humanos, que os fariseus, Jesus vai falar na frente, eles mesmos não conseguiam cumprir, eles mesmos não faziam, mas eles jogavam sobre o povo como se fosse um jugo pesadíssimo. Então pecadores, né? Entre aspas, mas logicamente que no sentido do Evangelho, todos nós somos pecadores também, quando se falando de Cristo, mas para os fariseus, eles eram os pecadores. Quem não vivia dentro dessa estrutura apertada, né, um funil apertado, né, desse padrão de pureza farisaica, era desclassificado e era chamado de pecador, né? E aqui eu acho que a gente encontra algo que é muito bonito, uma beleza maravilhosa, porque Marcos diz no texto que essas pessoas, esses publicanos e pecadores, eles estavam em grande número. Então, Jesus atraía justamente esses que a religião rejeitava. Esses que a religião não queria eram atraídos por Jesus, né? Esses que eram órfãos do farisaísmo, eles encontravam abrigo na pessoa de Jesus. Eles se sentiam abraçados, se sentiam amados, acolhidos, compreendidos, valorizados por Jesus. Então, meus amados, imaginem, né, esse cenário de maneira completa. Dentro da casa, vamos dizer aqui, dentro da igreja, vamos dizer, dentro da casa, uma mesa farta. Não, vamos dizer dentro da casa mesmo, dentro da igreja não, porque vamos dizer que era sinagoga. Então dentro da casa de alguém, que era da casa de Levi, uma mesa farta, uma festa sendo oferecida, né, com esses homens, pecadores e publicanos, participando da festa, com Jesus. E do lado de fora, os fariseus observavam escandalizados. E por que eles estavam escandalizados? Porque o mundo judaico, no mundo judaico da época, compartilhar uma refeição era o mais profundo ato de comunhão, de intimidade com alguém. Você estava compartilhando vida. Se sentar à mesa com alguém significava, até hoje também, né, chamar alguém para o seu lar, né? Você é meu amigo, né? Você faz parte da minha família, você é uma pessoa especial para mim. Nós compartilhamos da mesma vida. Então era uma declaração pública de aceitação, de aliança. Então quando Jesus entra ali na casa de Mateus, ele se põe à mesa com esses homens pecadores e publicanos. Ele não está somente sendo sociável, somente sendo uma pessoa boazinha, mas ele está fazendo uma declaração teológica, bíblica,
escandalosa. Ele está falando, esses são meus, esses pertencem ao meu reino. Ele está quebrando de maneira voluntária e deliberadamente as barreiras de uma falsa pureza, de uma hipocrisia religiosa, que às vezes nós vemos até nos dias de hoje. E aí vem uma pergunta para a gente, assim, para mim, carregada de desprezo por parte dos fariseus, aí no versículo 16, né? Porque eles não vão diretamente à pessoa de Jesus, mas eles vão aos seus discípulos e falam, ué, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Né? O que eles estão querendo dizer, na verdade? Falando, que tipo de mestre é esse, de vocês? Será que ele não sabe que ele está se sujando? Ele não está vendo o tipo de pessoa que ele está andando, que ele está se contaminando? E para entender a fúria desses fariseus, essa fúria enganosa, logicamente, a gente precisa lembrar do que significa fariseu. Significa separado, né? Aquele que é separado. Então, esse grupo, ele surge, na verdade, com um propósito muito nobre, num tempo de crise ali, para defender a identidade judaica, quem eles eram, da cultura grega, em uma outra época. Surgiu como algo bom. Só que, como sempre, o homem tem essa mania, com o tempo, né, com uma dedicação exagerada, desequilibrada à lei, surgiu um orgulho ali desequilibrado, né? Um orgulho espiritual que estava fora dos padrões de Cristo, porque eles se achavam superiores, eles se achavam os perfeitos, os super puros, né? Eles viam o povo como maldito, viam o povo como ignorante, né? Então para eles santidade era o que? Era distância. Santidade era não se misturar, vamos dizer assim, com a gentalha. E por isso que essa cena na casa de Levi, nós vemos aqui o oposto completo de tudo aquilo que eles acreditavam. Um rabi como Cristo, um suposto mestre para eles, né, se misturando com a gentalha. E o pior de tudo, essa gentalha, diz o texto, seguia Jesus em grande número, pessoas que estavam se arrependendo. Então, olha a ironia. Os que diziam separados para Deus, os fariseus, se diziam separados para o próprio Deus, estavam do lado de fora da festa, né? Nós vemos Jesus repetindo isso em várias parábolas, pessoas que estavam dentro da igreja, ficando fora da festa, e aqueles que eram chamados pecadores, estavam dentro da festa, comungando com o próprio Filho de Deus. E aí fica a pergunta para nós, de que lado nós estaríamos? De que lado eu e você estaríamos aqui? Né? Jesus, ele ouve a pergunta que os fariseus fizeram, porque era extremamente sábio, e a sua resposta, que a gente vai ver aqui agora, não é uma defesa para mim, mas é um manifesto, né? Uma defesa, uma resposta lindíssima, uma declaração que Jesus faz da missão que ele veio fazer. Jesus responde sobre aquilo que ele veio fazer de fato. Ele ouve a pergunta dos fariseus e ele não hesita, não se acovarda. E aí no versículo 17 está a resposta para a gente. É uma das declarações mais claras, mais transformadoras de todos os ministérios de Jesus, e vem aqui para a gente em duas partes, né? Primeiro, ele fala assim, não são os que têm saúde que precisam de médico. Então Jesus aqui claramente, em primeiro lugar, ele está apresentando um novo médico. Não um médico comum, mas aquele que é o médico dos médicos, né? E um médico, como a gente sabe, ele não vai para um banquete de formandos da faculdade de medicina. O médico, ele vai aonde? Ele vai ao hospital. Ele vai onde precisa de socorro. Ele vai onde a doença está. Ele vai onde os doentes estão. Eu tenho mania de falar assim, eu gosto de dizer isso, né? Às vezes as pessoas confundem. Mas Jesus estava lá andando com os pecadores. Meu amado, Jesus, ele ia até os doentes. Ele ia até os pecadores. E aqueles que queriam andar com Jesus, acompanhavam Jesus. Jesus não ficava lá. Ele não permanecia lá. Aqueles que não queriam andar com Jesus, que não queriam ser curados pelo médico, permaneciam na doença, permaneciam na prática, né? Então não é que Jesus, ele andava doente. Ele ia aos doentes e buscava esses doentes e sarava esses doentes. Ele se assentava à mesa com eles. Ele comia com eles, partilhava de vida com eles e os convidava para ter uma nova vida, né? Uma cura, algo que eles não tinham diante da religiosidade. Então, o médico, ele vai aonde a doença está, né? A presença do médico nunca é um insulto ao hospital, Não, a presença do médico no hospital é necessária. É a única esperança, na verdade, para aquelas pessoas que estão lá. O médico é aquele que traz cura.
Então, em outras palavras, Jesus está falando: vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês não deveriam perguntar por que ele come com os pecadores, mas por que ele veio. Se eles perguntassem por que ele veio, então a resposta seria correta. Ele veio para os doentes. Ele veio para trazer cura. Ele veio para trazer resgate. Ele veio para aqueles que precisam, para aqueles que reconhecem que estão doentes, né? E aí vem o golpe de misericórdia, que é a segunda parte que explica essa primeira. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Amém, meus amigos? Estamos entendendo? Amém? Né? Então Jesus, ele vai direto ao coração do problema. Ele não fica rodeando, ele define de fato os termos. Ele define para que ele veio. Os fariseus estão do lado de fora e se consideravam justos, e eram religiosos, os cumpridores de regras, os puros. E na mente deles, os pecadores, entre aspas, são aquelas pessoas que estão dentro da casa. Então o erro deles era duplo, né? Primeiro, porque eles não conseguiam enxergar a própria doença. Eles não conseguiam enxergar que eles precisavam. Eles achavam que eles estavam saudáveis. E o segundo erro é que eles não entendiam a natureza do reino de Deus. Eles pensavam que a igreja ou a sinagoga era um clube para autojustificação. Eu posso me curar a partir daquilo que eu faço, a partir de mim mesmo, a partir de quem eu sou, eu posso merecer a cura, quando na verdade é um hospital de redenção, né? É um hospital de resgate para pessoas que precisam. Então a gente precisa prestar atenção aqui no verbo que Jesus usa. Ele usa o verbo aqui, já na nossa língua, né? Chamar. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. Ele está falando de chamado. Então é um chamado ao arrependimento, é um chamado de Jesus à restauração, né? Um chamado de Jesus à cura. É o mesmo segue-me que transformou a vida de Levi, que transformou a vida de Mateus. Então o problema, meus amados, não é que Jesus não chama os justos, não é isso. Não é que Jesus não chama essas pessoas. O problema é que aqueles que se consideram justos, eles não ouvem o chamado de Jesus, porque eles se acham bons. A sua autossuficiência os torna surdos para a voz daquele que é o médico dos médicos. E aí é muito interessante quando nós estamos falando de Marcos, mas quando nós vamos para o livro de Lucas, ele complementa isso aqui de maneira maravilhosa. No mesmo episódio que ele está narrando, ele acrescenta uma palavrinha fundamental. Ele fala: Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer. Essa é a missão de Jesus e automaticamente a nossa missão, né? Esse é o objetivo da consulta com um grande médico: trazer o diagnóstico, você está doente, trazer o tratamento, eu posso curar, e trazer uma nova vida. Segue-me em uma nova direção, uma conversão de direção, andar para um novo lado, uma nova situação de vida, uma nova vida. É por isso, meus amados, que aquele banquete na casa de Mateus, né, naquela festa, não era um acidente, não era uma coisa ao acaso, mas era uma declaração prática, visual do Evangelho. Nós estamos vendo um Evangelho prático, e não teórico, não teológico, mas uma coisa prática. Jesus fazendo e mostrando o Evangelho. O Evangelho é isso. É nós irmos até aqueles que precisam. É nós buscarmos aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que querem mudar. E não perder tempo com aqueles que acham que são bons, com aqueles que acham que já possuem o que é suficiente, porque nós não possuímos, a não ser em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já possuímos, em Cristo Jesus nós já alcançamos, em Cristo Jesus nós somos santos, né? Através de Jesus, do médico dos médicos, aí nós possuímos a cura. Então cada migalha compartilhada ali na festa, cada copo levantado, era um sinal visível disso. O reino de Deus chegou, né? E os portões desse reino estão abertos, permanecem abertos para aqueles que reconhecem que precisam, que digam: eu sou pecador. Mas os que se acham justos vão ficar do lado de fora, criticando a festa que está acontecendo do lado de dentro. Então Jesus, ele inverte a lógica religiosa, né? Eu sempre me paro para pensar, eu gosto de conversar muito com a Nádia sobre isso. A gente vai dormir, eu fico conversando, ou como Jesus brinca com os nossos pensamentos. Eu sempre estou pensando que é de um jeito, e é invertido. Eu lembro de Paulo falar uma situação dessa, né? Eu lembro do filme, Paulo.
o apóstolo, não lembro se ele fala isso na Bíblia, eu sei que ele fala assim, Lucas pede uma sabedoria dele, ele fala, Lucas, que sabedoria? Eu fui para a direita, Jesus me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda, Jesus me mandou para a direita. Eu não sei nem para onde eu vou, que sabedoria eu tenho, né? De nada nós sabemos. Então, assim, nós devemos buscar o Senhor, buscarmos a palavra, o discernimento. É Ele, meu amado, é sobre Ele. Se nós não andarmos aos pés dEle, a gente vive como um perdido. Às vezes até dentro da própria casa de Deus, a gente pode se tornar um perdido, fazendo uma obra que não é nossa, pensando que estamos fazendo e merecendo algo, quando estamos aí viajando na maionese. Então, o que Jesus fala, se você se limpar, quer dizer, a religião fala assim, se você se limpar, você pode se aproximar da glória de Deus. Só que Jesus vem e fala diferente. O Evangelho de Jesus fala, se aproxime de Deus com a sua sujeira, e Ele mesmo irá limpá-lo. Esses dias eu estava conversando com o irmão, justamente dessa situação. Engraçado que até hoje nós vemos essas situações na pessoa. Vira e mexe, quando eu vou falar para alguém do Evangelho, a pessoa fala, pastor, não posso ir, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu não tenho condição, eu não sou digno. Quando eu melhorar isso, quando eu largar aquilo, então eu vou para a igreja. Eu falei, meu irmão, mas não é assim que funciona. É um hospital, né? Você tem que vir ao médico dos médicos. Quando você vir com a sua sujeira, com o seu coração, da maneira como você está, então o médico dos médicos trará o remédio necessário para que você possa se limpar. Nós não temos condição de nos limpar. Nós não temos condição, a mínima condição de viver longe do Mestre, longe de Jesus. Isso claramente mostra no texto, não é sobre religião, não é sobre regras que nós criamos, mas é sobre andar com Jesus. É sobre receber o abraço dele, é sobre dizer sim para o amor de Jesus, é sobre isso. Então, na verdade, o Evangelho é simples, e nós às vezes complicamos demais, às vezes colocamos regras demais, dificuldades demais, impomos barreiras demais para que as pessoas possam alcançar algo que é tão simples, que está aberto. Jesus deixou aberto, falou, a porta está aberta, o reino de Deus está aberto para aqueles que querem participar. Né? Não importa quem seja, não importa o que você fez, não importa o seu passado, Jesus deixa a porta aberta e fala, vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a Cristo. Jesus nos abraça, Jesus nos ama, Jesus nos cura, Jesus nos condiz. Então é por isso que a mensagem, ela continua a ser uma mensagem escandalosa, porque ela continua a confrontar qualquer tipo de sistema de meritocracia. Não tem condição de fazer para merecer, nem aquele farisaísmo que ainda mora no nosso interior e que fica sussurrando, eu sou melhor que aqueles, eu sou melhor que aquele pastor, por que o senhor não me chamou? Por que o pastor não me deu a oportunidade? Eu sou melhor, eu sou bom, eu sou santão. Para com isso. É aberto a todos, inclusive aqui na igreja é aberto a todos. Trabalham os que querem, pregam os que querem, sobem no púlpito os que querem, cantam os que querem, dançam os que querem, recebem na porta os que querem, né? Lá no Data Show os que querem, visitam os que querem. As pessoas que querem visitar fazem, as pessoas fazem o que querem fazer. A obra é aberta, sempre foi aberta, né, pastor? 40 anos a obra está aberta para quem quer trabalhar. Estão aqui os que querem nesta manhã. É sempre aberto, sempre disponível, até um determinado tempo, lógico, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos na nossa vida. Nós não temos noção do que vai acontecer amanhã, nessa noite, né? Como aquele homem que guardou tudo no armazém, fez novo armazém para caber mais. Louco! Não sabes tu que hoje pedirão a tua alma, né? Então, é sobre isso, sabe, meus amados? É sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho prático, o evangelho de Jesus. Ele veio para demonstrar o caminho, e ele diz, eu sou o caminho, somente sobre Jesus. Espero que eu tenha sido um pouquinho claro daquilo que está escrito, mas que você possa depois, na sua casa, com paciência, capítulo 2 de Marcos, ler com paciência, ler o capítulo 1 que estava escrito antes, ler o capítulo que estava escrito posteriormente, busca você mesmo, ora na presença de Deus, pede discernimento, e com certeza você vai ver algo que eu não falei aqui. Você vai ver algo diferente até que não foi falado. Deus fala conosco ainda, está disponível a todos nós. Amém? A pergunta então que eu deixo nessa manhã para a gente finalizar, que o Espírito Santo deixa para nós, é de que lado nós estamos? Nós estamos dentro da casa,
dizendo: eu sou um pecador, eu sou um doente, eu preciso de Jesus. Estamos dentro da casa celebrando com o médico, ou nós estamos do fora da casa criticando, apontando o dedo para aqueles que estão celebrando com o Rei dos Reis, né? O Evangelho nos adverte sobre isso, sobre filhos ficando de fora, e sobre aqueles que não são filhos, entrando para dentro da casa. Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Abaixe a sua cabeça. Senhor meu Deus, nosso Jesus, maravilhoso Mestre, Senhor da nossa vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é maravilhosa, que é graciosa, não tem segredos, não tem escuridão. A Tua palavra é clara, é nítida, não precisa de ser um PhD, um doutorado, um teólogo para entender aquilo que está escrito na Tua palavra. Ela é simples, feita para que homens simples pudessem compreender, porque o Senhor é um Deus simples, e o Senhor deseja salvar o coração de todos os homens. Pai, grava a Tua palavra na nossa alma, nos faz entender que nós não somos bons, nos faz entender, ó Pai, que nós não temos poder em nós para poder nos salvar. Tira de nós todo julgamento falso, hipócrita, desnecessário, e coloca em nós, ó Pai, um julgamento que vem do Pai, um julgamento simples, um julgamento reto, justo, um julgamento, ó Pai amado, que ame, um julgamento que lance misericórdia, um olhar de amor para aqueles que necessitam, porque um dia nós também, ó Pai, fomos tão ignorantes como alguém que está sendo tão ignorante nesse momento, de talvez praticar coisas sem saber, dizer coisas que não sabe, Pai. O próprio Senhor, Pai, quando o Senhor estava pendurado na cruz do madeiro, estava lá furado, Pai, todo chicoteado, todo moído, pendurado na cruz, o Senhor olha para aqueles homens e o Senhor diz: Pai, os perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, como nós podemos lançar um jugo maior que o Senhor? Como nós podemos apontar o dedo, sendo que o Senhor mesmo não aponta, Pai? Oh Deus, nos ajuda a amar, nos ajuda a viver de maneira santa, nos ajuda a deixar as portas da igreja abertas, nos ajuda a deixar a porta do lar aberta, a porta do Evangelho aberta para aqueles que necessitam, Pai. Deus, em nome de Jesus, continua a salvar vidas, continua a usar as nossas vidas, a Tua igreja, Pai, com portas abertas para buscar aquela ovelha que está perdida, para ser um remédio para o doente. Nós ainda queremos ser um lugar que é um hospital para aqueles que necessitam. Pai, abençoa nessa manhã os Teus filhos e filhas que estão nesse lugar, que eles possam ter um bom entendimento da Tua palavra, e não um entendimento torto, que possam ter uma mente santa para receber, que possam ter um coração fértil para se apegar à Tua palavra, para abraçá-la e receber a cura que vem do Senhor. Que nós possamos ser o povo que está dentro da casa celebrando com o Filho de Deus, e não aqueles que estão criticando do lado de fora, ficando do lado de fora da festa, Pai. Em nome de Jesus, nos salva, nos cura, nos orienta, nos ajuda a discernir espiritualmente, com olhos espirituais. Em nome de Jesus, queremos ser os Teus, queremos ser o povo da aliança, queremos ser o povo que é abraçado, que abraça o Filho de Deus, e não aquele que o crucifica. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Pai amado, eu oro, Pai, nessa manhã também, pelos Teus missionários, homens e mulheres que estão no campo, que deixaram as suas vidas, assim como Mateus, Levi fez, os outros apóstolos, e estão lá no Oriente Médio, ou estão aqui na América do Sul, ou em outras situações distantes, na Europa, onde seja, pregando a Tua palavra, até mesmo em Israel. Nós vemos no YouTube pessoas ali apanhando, levando cusparadas por causa de Cristo, sofrendo, ó Pai, por causa do amor ao Evangelho. O Evangelho prático ainda existe. Assim como o Evangelho também é pregado e anunciado aqui nesse lugar, existem aqueles que ficam e aqueles que vão. Mas Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão lá. Nos ajude a abençoá-los. Nos ajude, Pai, a fazer como sempre fazemos, estender as nossas mãos para abençoar esses homens e mulheres. Em nome de Jesus, abençoa o nosso culto dessa noite. Abençoa cada irmão e irmã que está presente nesse lugar. A nossa tarde, o nosso lar, a nossa casa. Abençoa, Pai, o nosso trabalho. Prospera os Teus filhos. Em nome de Jesus, que possamos ser simples, como o Senhor é simples. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Apóstolo Lázaro.